algo chamado preconceito, preferência. Imagine só, se para você entrar aqui e assistir o culto, só senta nas primeiras fileiras, né? Quem chegou de Porsche. Só senta nas primeiras fileiras, logo aqui no VIP. Aqui o VIP, aqui Zeinha, Rose, aqui ó, no VIP. Olha lá, aqui é o VIP aqui. Quem está com anel de ouro, roupas caras. Fala a marca cara aí de roupa. Pensa aí, qual é que você está usando aí, Oséias? Essa aqui que o Oséias está usando, entendeu? Mas quem veio, quem comprou roupa na C&A, na Renner, e aí fica lá no fundo. Lá no fundo. Irmãos, a gente ri disso. A gente ri, é engraçado. Isso acontece nos dias de hoje, é muito comum você ver isso. Porém, Tiago está falando isso. Nós achamos engraçado, não é nossa prática, mas Tiago falava sobre isso, porque isso acontecia na igreja primitiva. A igreja que muitas vezes nós temos como padrão, a perfeita. Irmãos, a igreja primitiva, quando você para estudar ela, você vê tantas coisas que você fala assim, rapaz, acontecia isso lá também. Sim. Isso que nós rimos, e que muitas vezes nós vemos acontecer nos dias de hoje, acontecia na igreja primitiva. Em determinado momento da história, a igreja se tornou um lugar de parcialidade, um lugar de favoritismo, onde as pessoas ricas, elas tinham os melhores lugares nas reuniões. E aí quando nós somos levados ao texto, se puder liberar para mim aqui, por favor, quem estiver na projeção, não estou conseguindo comandar aqui. Quando nós nos deparamos com o texto, por exemplo, a partir do verso 2, que fez parte da nossa leitura nessa semana, olha que Tiago começa escrevendo para nós. Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Ou seja, Tiago está nos mostrando que isso já acontecia. Já acontecia no Novo Testamento as pessoas terem posições privilegiadas na igreja pela sua posição social. Tiago já nos deixa isso muito claro. E quando nós continuamos a leitura, o verso 4 nos diz o seguinte: será que vocês, olha só o que Tiago diz, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Julgamento, preconceito, distinção. Meus irmãos, se existe algo que nós temos que ter firme nos nossos corações, é que a fé, o preconceito, o julgamento, a distinção são totalmente incompatíveis. Não tem como. Não tem como. E nós como igreja, nós como discípulos de Jesus Cristo, devemos nos posicionar. Temos que ter uma posição com relação a isso. Aqui não tem privilegiados, para vocês terem ideia, os pastores dessa igreja sentam no meio do rebanho. Nós não temos aqui o alto clero que senta aqui. Não, o pastor Edivaldo está ali, ó. Eu estava ali, a Fabiana aqui no meio os nossos supervisores estão aí misturados com vocês. Quem é supervisor? Levanta a mão aqui. Aí, ó, está tudo aí. E quando não estão trabalhando no culto, né, Guina? Por quê? Porque não tem posição. Todos nós somos iguais diante de Deus. Sabe por que eu estou no lugar mais alto? Para quem está lá atrás me enxergar.
Por isso que o palco é um pouquinho mais alto. E mesmo assim, falaram que tinha que ser mais alto. Eu briguei para ficar mais baixo. E eu consegui, na briga, quando estava com você, brigando, Edivaldo, brigando. Não, tem que ser essa altura aqui. E aí nós chegamos ao consenso por causa do Rafael, do som, por causa da caixinha de som que vai aqui embaixo. Aqui, ó. Não existe melhores aqui dentro. Todos somos iguais diante de Deus. Amém? Olhe para quem está do seu lado. Vocês são iguais diante de Deus. E hoje nós vamos trabalhar a quarta lição que nós temos aprendido no livro de Tiago. Lições em meio ao preconceito. Tiago 2, de 1 a 13. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler o texto inteiro. Depois nós vamos lendo versículo a versículo, trabalhando os valores desse trecho da Escritura. Abra na sua Bíblia aí. Tiago 2, do 1 ao 13, diz o seguinte: meus amados irmãos, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem tratamento especial ao que está vestido com uma roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Verso 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? O verso 1, Tiago fala o seguinte: vocês não podem ter fé. E Tiago começa já com uma voadora no peito. Ele começa esse trecho aqui já, irmãos, sem misericórdia. Meus irmãos. Então ele falava com um crente. Ele falava com o público da igreja dele. Tiago era um pastor. A epístola de Tiago foi uma das primeiras que foi escrita. Ele falava com aqueles irmãos. Ele começa: meus irmãos, vocês não podem ter fé. Então ele já começa falando que quem tem fé não pode discriminar as pessoas. Quem tem fé não pode ter parcialidade. Quem tem fé não pode ter preferência. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele é mais legal. Eu gosto mais de me relacionar com esse grupo aqui. Não, quem tem fé não tem parcialidade. E aí ele continua
Olha, quem tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo trata as pessoas com parcialidade. E quando você vai olhar a tradução do grego dessa palavra parcialidade, significa receber pela face. E receber pela face é a mesma coisa que preconceito. As pessoas chegavam na igreja, quando o Tiago conversava com elas, e falava para elas aqui, elas eram recebidas pela sua face, elas eram recebidas pela sua aparência, elas eram recebidas pelo que elas vestiam, elas eram recebidas pelo carro que chegavam, elas eram recebidas pelos anéis de ouro que usavam. E aí Tiago fala o seguinte: essa parcialidade que significa receber pela face é igual preconceito. Receber pela face é uma forma de preconceito. Mesmo que você diga que, pastor, eu não tenho preconceito. Irmãos, todos nós temos algum tipo de preconceito dentro de nós. Seja ele secreto ou escancarado. Porque quando fazemos preferências, isso é preconceito. Isso é parcialidade. Existem famílias que praticam isso dentro de casa com filhos. Eu já lidei na minha época de liderança de jovens com filhos que lidavam com esse tipo de discriminação. Que aquele é melhor do que eu porque ele estuda mais, meu pai e minha mãe. Todos nós temos. O mundo hoje, ele mostra a preferência pela capa. Eu me recordo, quando eu estava trabalhando na frente de uma organização, eu gerenciava ali uma rede de lojas e eram atacados, né? Era uma rede de joalherias na época. E uma vez chegou uma mulher mal acabada. Imagina a pessoa suja, assim, mal vestida. E todas... A Adriana não está aqui, né? A Adriana está aí? A Adriana trabalhava comigo, não está aí. Todo mundo rejeitou, ninguém queria atender ela. Falou, não, isso é caroço. Sabe caroço? Quem é vendedor aqui? Isso é caroço, isso quer nada com nada. Eu falei, fulana, vai lá e atende. Vai lá e atende. Aquela mulher era dona de uma rede de joalherias no Brasil inteiro. Mas o que acontece? O mundo julga pela capa. Olha a capa. É assim que acontece. Muita gente, quando conhece alguém, a primeira coisa que tenta fazer o que quer, saber onde mora, saber o que tem. Por quê? Porque julgam pela capa. As pessoas hoje em dia tentam se aproximar de quem dá status para ela. Tentam se aproximar de quem dá status. Eu conheço pastores que muitas vezes não querem se relacionar com o rebanho, querem se relacionar com o alto clero da liderança. Por quê? Porque dá status. As pessoas nos dias de hoje querem se relacionar somente com quem dá status. E é isso que nós vemos muitas vezes enraizado, infelizmente, no meio da igreja. E meus irmãos, o que é preconceito? Preconceito é o julgamento prévio e negativo sobre alguém ou um grupo baseado em estereótipos ou generalizações. O ano passado o Brasil ficou chocado com o caso do Vini Júnior. Quem lembra disso? E aquilo despertou uma ira entre nós. Lembre-se, nós aprendemos semana passada, a ira pode ser... Tem os dois lados da ira. Aquilo não gerou uma ira? O que fizeram e o que fazem com ele ainda? Mas tem uma frase do Vini Júnior que eu achei interessante, que eu até na época guardei ela e casou de eu trazer aqui para vocês hoje. Ele diz o seguinte: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Irmãos, o que nós vemos hoje no mundo, guerra, as pessoas se degladiando, é fruto de preconceito. E nós vimos o que aconteceu com ele, ficamos revoltados, ficamos abismados. Mas sabe,
isso aqui, nós como igreja precisamos nos posicionar, tá? Porque todos somos iguais diante do Senhor. Não tem ninguém diferente. Mas sabe qual é um grande problema? Muitas vezes nós colocamos os olhos somente nessa guerra racial. E nós nos esquecemos das outras que existem. Porque existem muitas outras acontecendo e a gente fica muito focado em uma ou outra. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Essa pergunta é para você. A pergunta não veio hoje, mas eu faço para você aqui. A pergunta faltou. Como você olha as pessoas? Como você olha as pessoas? Como você olha as pessoas? Agora sim, Charles Swindoll diz o seguinte: o preconceito pode aparecer em qualquer dos dois lados. Olha só que profundo isso aqui. Há judeus contra palestinos, o que nós estamos vendo acontecer lá no Oriente Médio. E palestinos contra judeus. Muçulmanos contra cristãos. E cristãos contra muçulmanos. E ele continua. Conservadores contra liberais e liberais contra conservadores. Homens contra mulheres e mulheres contra homens. O preconceito nunca termina, transcendendo as culturas, os continentes e as raças. É feminismo, é isso, é aquilo, é preconceito atrás de preconceito, é um discriminando o outro. É isso que nós vemos, e nós vemos isso dentro da igreja. Vemos isso dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Existem dois tipos de preconceito. O individual, aquele individual, e existe o estrutural, né? O sistêmico. E nós, como igreja, nós precisamos abrir os nossos olhos para nós não nos deixarmos influenciar pelo preconceito sistêmico. Por aquele que muitas vezes, que as pessoas que nós nos relacionamos praticam, e nós nos vemos às vezes contaminados por ele. E é isso que Tiago fala. Porque aquela igreja, a igreja de Jerusalém, que Tiago era pastor, que muitos haviam se dispersado, ela estava se influenciando por esse preconceito, por um sistema de favorecimento, um sistema de preferência. Preferia aqueles que tinham mais, aqueles que tinham menos, aqueles que eram... havia um sistema de favorecimento ali. Eu vou toda semana no mesmo banco. Toda semana eu vou na mesma agência. Eu sempre vou arrumadinho, né? Porque eu estou trabalhando. Olha essa, Roberto. O segurança nem me para mais na porta. Essa semana eu estava espantando os fantasmas do quarto do Rafael, né? Porque eu tinha que espantar os fantasmas do quarto dele. Então eu estava todo sujo de tinta. Falei, não vou me arrumar para ir no banco, né? Estava um dia de folga. Fui todo sujo de tinta. Só com o celular no bolso. Adivinha o que aconteceu? Parou, irmãos. Aí eu coloquei o celular na caixinha lá. Tinha mais nada. Aconteceu o quê? Barrou. Que mensagem aquele segurança me passou? Tô te julgando pela cara, corintiano. Eu nem tava com a camisa do Corinthians. É isso que acontece. Hoje em dia é assim, né? Se você tem patrimônio X, você tem um tipo de atendimento no banco, né? É assim, não é? É Prime, é personal, é não sei o que. Eu lembro que quando eu era office boy, eu tinha uma conta no banco chamado... Quem lembra do Banco América do Sul? Eu tinha conta nesse banco, irmãos. Não, você lembra assim, você teve conta lá especial ainda. Na época você já era rica já. Lembro que eu tinha conta nesse banco. Ninguém me conhecia. Eu lembro que eu fui promovido na empresa. Na semana seguinte que eu fui promovido, o salário aumentou. Entrei no banco. Ó o atendente. Oi, Lê, tudo bom? Entra, senta, fica à vontade. Preferência. Preferência. Você vai viajar de avião. Quando você viaja de primeira classe, eles te chamam pelo nome.
Eu não é. Quem já viajou de primeira classe aqui? Quase peguei vocês agora, hein? Se você vai na normal, você vai lá assim, né? Ó. Assim, né, Cíntia? Você foi para Malta. Quanto tempo até Malta? 15 horas assim, ó. E se virar de lado, você perde o lugar, né? Você vai assim. Mas quando é primeira classe, te chamam pelo nome, te dão uma aguinha, te dão um tratamento especial, comida, não sei o quê. Você tem um banco reclinável, você tem um atendimento. Por quê? Porque são pessoas que têm condições melhores. Você vê hoje, por exemplo, as igrejas grandes que têm os seus cultos na internet. Preste atenção, irmãos. Quem que eles colocam nas primeiras fileiras? Já viram isso? Os famosos. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque a câmera filma o famoso. Aí você fala de casa, nossa, a igreja é boa mesmo, hein? Olha só quem está lá, eu preciso ir lá. A igreja, irmãos, é a 4 horas de distância daqui, sem contar o trânsito da Marginal. Você fala, eu preciso ir lá mesmo, hein? Lá Deus fala, olha quem está lá. Por quê? Por quê? Preconceito estrutural, sistêmico. Mas preste atenção. Nós, como igreja, fomos chamados para combatermos isso. Nós, como igreja, fomos chamados para nos posicionarmos contra isso. E aí, como que nós podemos combater o preconceito? Como? Como que a gente pode? Tiago nos dá 3 formas de nós combatermos o preconceito. Tiago nos mostra aqui 3 formas. Ele nos ajuda a nós olharmos a maneira como nós enxergamos as pessoas. Tiago vai nos ensinar, vai nos ajudar, vai nos mostrar como que nós olhamos as pessoas. E a primeira maneira que Tiago nos ensina de nós combatermos o preconceito, está no verso 1, que é o seguinte: olhe para cima, admire Jesus. E aí, Tiago capítulo 2, verso 1 diz, meus amados, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, não pode ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Olha só o que Tiago está fazendo. Ele já está direcionando o olhar, já está mostrando para onde a gente tem que olhar. Tiago faz aqui uma comparação entre o quê? A glória humana e a glória de Jesus Cristo. Vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. E ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele coloca a glória do Senhor, ele faz uma comparação. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que Tiago coloca essas cartas na mesa logo de cara? Porque o preconceito, meus irmãos, as preferências, o favoritismo, sabe quando ele acontece? Quando a nossa admiração por Jesus é superada pela admiração que nós temos pelas pessoas. A admiração que eu tenho por Jesus, pela glória do Senhor, ela é superada pelas pessoas. Aí eu deixo de olhar para cima e eu começo a olhar para quem está ao meu redor. É isso que acontece. Aquela igreja, a igreja que Tiago era pastor, a igreja que Tiago representava, estava olhando a glória humana e desejando ela. Os anéis de ouro, as roupas caras. Eles estavam desejando aquilo. Isso, quando acontece conosco, mostra, sabe o que mostra para mim e para você? Isso mostra para mim e para você que nós não entendemos o Evangelho. E nós estamos andando na direção errada. Estamos andando na direção errada. N.T. Wright diz o seguinte: toda posição humana, todo orgulho e todas as roupas finas dos ricos esmaecem em significância dele.
Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a admirar a glória de Jesus e a sua grandeza. Nós precisamos aprender a olhar para cima. Sabe por quê? Porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando eu olho para Ele, eu entendo e percebo que todos são iguais. E quando eu olho para Ele, quando eu começo a fixar os meus olhos nele, e olho somente para Ele, eu entendo em primeiro lugar que Deus, Ele é o Criador da raça humana. Eu entendo que nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. E quando eu desprezo alguém, quando eu faço favoritismo com alguém, eu não estou desprezando somente essa pessoa, eu estou desprezando Deus, o Criador, porque aquela pessoa, ela é a imagem e semelhança de Deus. E quando eu me posiciono dessa maneira, desprezando, praticando favoritismo, eu estou colocando em pauta o que? Em prática, aquilo que o pecado fez, nos separou. O pecado nos separou de Deus e nos separou um dos outros. Mas Jesus Cristo é o nosso Redentor, Ele é o Salvador do mundo, Ele veio, Ele nos salvou, e a partir disso, a partir da obra poderosa da cruz do Calvário, nós nos tornamos família de Deus. Nos tornamos família de Deus, e aí entendemos o que nos une, não são as nossas afinidades. Porque eu posso ter afinidade com você num ponto e não ter em outro ponto. Mas o que me une a você, sabe o que é, meu irmão? O nosso glorioso Jesus Cristo, que está vivo. É isso. Eu tenho que olhar para a sua face, Edson, e eu tenho que enxergar a face de Deus. Eu tenho que olhar para a tua face, Rafa, e enxergar a face de Deus. Porque quando eu olhar para a sua face e enxergar você com os seus defeitos, eu vou fazer separação. Mas eu tenho que enxergar Jesus em você. Sabe por que você faz preferência? Porque você não está enxergando Jesus no seu irmão. Você não está enxergando Jesus no seu irmão. Você está enxergando as falhas dele. Você está enxergando o que ele é. Irmão, presta atenção. Se Jesus fosse enxergar em você quem você é, acabou, meu irmão. Era limbo para todo mundo. Mas Ele nos enxerga segundo aquilo que Ele fez por nós. Fomos salvos e remidos no sangue dele. Não somos culpados, porque as nossas culpas foram deixadas para trás. Nós temos um justo juiz, e o nome dele é Jesus Cristo. E hoje nós somos igreja, o povo de Deus, a família de Deus. O reino de Deus está sendo estabelecido nessa terra, através de quem? De mim e de você. E aí, Apocalipse capítulo 7, verso 9, abra sua Bíblia comigo, olha só o que diz. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Olha só o que João diz e escreve para mim e para você. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, olha só, todas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras na mão. Irmão, isso é a igreja de Jesus Cristo, que não importa quem é, como é, de que jeito que é, não importa. O que importa é que no grande dia todos nós estaremos diante do Senhor. Ninguém pode te impressionar. Se você está agindo de acordo com o que te impressiona, eu queria te falar uma coisa: você está no caminho errado. Porque o que tem que te impressionar é a glória do Senhor Jesus. E a glória do Senhor Jesus está sendo refletida, olha para o seu lado, no seu irmão. Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E a obra da cruz nos trouxe essa restauração sobre as nossas vidas. Amém? Segundo lugar, olhe o interior. Esqueça o exterior. Lá no verso 5, Tiago fala o seguinte: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que são pobres para serem ricos em fé? Sabe, meus irmãos, sabe qual é o grande problema nosso?
Nós damos de mais valor nas nossas decisões baseado no exterior. A gente nunca pensa no que a pessoa está pensando. A gente nunca pensa no que aquela pessoa está passando. A gente nunca pensa no que está acontecendo por trás de um contexto todo. Nós nos baseamos pelo que está acontecendo. A gente não sabe se tem dor por trás daquilo. Se tem uma situação, uma marca, se tem choro, não sabe. A gente julga. É pai, pronto. É isso. É isso. Nós precisamos aprender a olhar o interior. E quando eu olho o interior, eu não avalio aquilo que está acontecendo exteriormente. Mas eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão. E Tiago está falando aqui. De quem que Tiago está falando? Daqueles que são esquecidos. Daqueles que não eram valorizados pela cultura. Daqueles que a igreja em que ele era pastor não valorizava. Sabe, meus irmãos, Deus está desafiando eu e você, desafiando o nosso olhar, a nós aprendermos ao quê? A olhar o interior. É verdade ou não é? Qual é a nossa reação diante de algumas coisas? Avaliar a situação, não é? Você já parou para pensar o que está acontecendo por trás daquilo? Às vezes tem muita coisa. Às vezes você só está vendo a ponta do iceberg. Você está vendo só a ponta, porque por baixo ali tem muita coisa que precisa ser tratado. Pessoas que precisam ser amadas. Nós precisamos aprender, irmãos, a olhar como o Senhor olha. Nós precisamos aprender a olhar como o Senhor olha. Eu me recordo quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel. Ele foi até a casa de Jessé e pediu para vir os filhos de Jessé. Quem que Jessé mandou primeiro? O melhor de todos, né? O que Deus falou? Tem mais aí, Jessé? Tem, vem cá outro. E foi vindo. E aí, Jessé, acabou? Acabou. Ah, não, tem mais um. Tem um pequenininho. Tem um pastor de ovelha. Está lá. O que Samuel falou? Manda vir ele. Deixa eu ver esse cabra. Quem sabe, né? E aquele homem se tornou o maior rei que Israel já teve até hoje. E o nome desse homem é Davi. A bandeira de Israel até hoje tem uma estrela no meio dela, chamada estrela de... E aí, 2 Samuel 16:9, está escrito o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus viu algo em Davi que ninguém via. Davi era rico em fé. Você é rico em fé? Talvez você esteja aqui hoje, não tenha patrimônio, mas você é rico em fé. Talvez você esteja aqui, você tenha muito patrimônio, você seja rico em fé. O que eu quero dizer é que não estou preocupado com o seu exterior. Deus está preocupado com o seu interior. O quanto você é rico em fé. Não confunda, irmão, patrimônio com valor próprio. Ok? Ok? Porque Deus olha o coração. Deus olha o coração. Você não é o que você tem, você é aquilo que está dentro de você. E aí eu te pergunto, você é rico em fé? Você é rico em fé? Você é rico em fé?
Ser rico em fé não quer dizer que ter muito dinheiro na sua conta corrente. Não, eu tenho que ter fé, tem que ter dinheiro. Não, isso é o que a teologia da prosperidade prega. Não quer dizer isso. Você é rico em fé? Ser rico em fé é olhar para o Senhor todos os dias e entender que Ele tem um propósito na sua vida. Ser rico em fé é continuar crendo nas promessas que Ele fez sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ser rico em fé é saber que as melhores coisas dessa vida ainda estão por vir. Ser rico em fé é continuar confiando, não importa a situação. E Tiago continua no verso 6 e no verso 7. No entanto, olha só que ele fala: vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Tiago está falando o que aqui? Tiago está falando de que pessoas estão valorizando. As pessoas estão valorizando outras pessoas que não estavam nem aí para Deus. E meus irmãos, sabe o que acontece com a gente? Nós somos fã de carteirinha de pessoas que não amam a Deus. Nós valorizamos pessoas que não amam a Deus. Nós seguimos, curtimos, compartilhamos muitas vezes conteúdo e coisas e falamos, usamos o quê? Pessoas que muitas vezes têm difamado o nome de Deus. Não, mas eu sou cristão, né? Você tem que saber separar as coisas. Não. É isso que acontece. Sabe por quê? Porque nós valorizamos a capa. Nós valorizamos o exterior. Nós valorizamos o exterior. E aí eu reforço a pergunta agora: como você olha para as pessoas? Como você olha as pessoas? Meu irmão, se você quer viver, quem quer viver bem a vida aqui? Levanta a mão. Se você quer viver bem a sua vida, você precisa escolher melhor as pessoas com quem você vai viver a vida. Você precisa escolher as pessoas que vão ser sua referência. Você não precisa escolher, porque fulano é famoso, fulano tem status, fulano fala legal, fulano é famoso na escola. Não, pessoas que vão te promover algo. Pessoas que vão edificar. Você quer viver bem? Quer? Então escolha melhor as pessoas que você vão viver a sua vida. Terceiro lugar, Tiago diz: olhe com misericórdia e deixe de lado o julgamento. E no verso 8, Tiago fala o seguinte: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Sabe, meus irmãos, nós estamos caminhando na direção do reino, de um reino que já foi inaugurado, de um reino em que as leis dele já foram estabelecidas pelo nosso Senhor, de um reino em que o rei vitorioso já está sentado no trono, de um reino em que ele tem leis claras, e leis essas que governam as nossas vidas. Só que eu tenho uma notícia para você. Quem quer ouvir a notícia? Quer ouvir a notícia? Esse reino só tem uma lei. Só tem uma lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35, diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, olha só, porque vocês amam uns aos outros, verso 35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem o quê? Amor uns aos outros. Gálatas 5,14. Porque a lei, todas aquelas leis, as 600 e poucas leis, todas as leis, se cumprem em uma só, um só preceito, a saber: ame o seu próximo como quem? Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo
4, verso 20. Abre aí, rapidinho. 1 João 4, 20. Olha que coisa linda. 1 João 4, 20. Diz o seguinte. Achou aí? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, essa é a lei principal. Essa é a lei do reino. E quem quebrar essa lei vai ser confrontado pelo Rei dos Reis. Quando você rejeita alguém, quando você despreza alguém, quando você ignora alguém, você está rejeitando isso. E eu vou ser mais profundo agora. Eu vou ser mais cirúrgico. A forma como nós nos relacionamos com os outros evidencia o nosso relacionamento com Cristo. Marque isso. A forma como eu me relaciono com o meu irmão, com os outros, evidencia o meu relacionamento com Cristo. Marque isso. Pastor Tim Keller, no seu livro Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, ele escreve o seguinte: ninguém dará ouvidos a cristãos que pedem que a sociedade tenha relacionamentos sociais mais justos, se dentro da própria igreja esses relacionamentos forem tão falhos e injustos quanto aqueles da sociedade. Olha só, continua a leitura. A igreja é uma nação real, uma nova sociedade, ele coloca aqui 1 Pedro 2,9, na qual a vida familiar, as práticas comerciais, as relações raciais e as relações interpessoais são transformadas. Ele continua: somos uma planta piloto do futuro reino de Deus. Um lugar para que o mundo tenha um vislumbre parcial de como será a humanidade sob o reinado e a justiça de Jesus. Esse livro é muito bom. Recomendo, quem quiser ler. Excelente livro. Está aí. E Tiago continua, dizendo o seguinte no verso 9. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Olha só, sendo condenados pela lei como transgressores. Olha só o que Tiago está escrevendo. E aí no verso 10 e no verso 11. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. E aí aqui agora, para completar Tiago, 1 João 3,15. Olha que coisa linda. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, isso é mais profundo do que você possa imaginar. Nessa mensagem aqui, está a raiz da comunidade da graça. Amar o próximo. Uma igreja vivendo, alcançando, formando discípulos. O amor de Cristo. O amor que não discrimina. O amor que não rejeita. O amor que acolhe. O amor que lava os pés. Tiago continua. Assim,
falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E meus irmãos, qual que é a lei da liberdade? Qual que é a lei da liberdade? A lei da liberdade é a lei do amor, é o evangelho. É o amor que nos libertou. É o amor que nos libertou. E Tiago, ele destaca aqui, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Agora eu lhe pergunto, você julga muitas pessoas? Você julga muitas pessoas? A palavra nos chama para nós usarmos de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é amar as pessoas. E amar as pessoas é dar a elas o que elas precisam e não o que elas merecem. Deus usou o que com você? De misericórdia. Ele te amou. E Ele te deu o quê? O que você precisava e não o que você merecia. E a palavra nos chama a isso. Meus irmãos, isso é misericórdia. Pare de julgar as pessoas. Tenha misericórdia. O livro O Racismo, a Cruz e o Cristão, do John Piper, diz o seguinte: um cristão, olha só, um cristão é alguém que viu, experimentou e vive a misericórdia de Cristo. Se não houver misericórdia em nossa vida, se mostrarmos parcialidade em função de raça ou riqueza e não sentirmos remorso ou arrependimento por isso, é sinal que não conhecemos, de que não conhecemos a Cristo. John Piper. Livro prefaciado pelo Tim Keller, inclusive. Irmãos, isso, misericórdia, não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo, tá? Tem que aceitar, não. Significa que nós recebemos a todos. Mas nós não toleramos tudo. Porque nós temos uma palavra que nos rege e que nos dirige, e nós vamos agir de acordo com o que diz as Escrituras sagradas, palavra de Deus. Amém, irmãos? Agir com misericórdia. Charles Swindoll escreve o seguinte: quando seu amor entre nossas veias é como um sangue novo que nos torna potencialmente não preconceituosos com as pessoas que são diferentes de nós. Isso não significa que devemos aceitar algo em que não cremos, ou assumir comportamentos que não aceitamos. Jesus tem o equilíbrio perfeito. Irmãos, para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. A forma como nós tratamos os outros é uma evidência do nosso relacionamento com Cristo. Amém? E eu só vou fazer uma pergunta para você hoje. Eu não quero deixar 3 pontos para nós orarmos. Só um. Pergunta: como você tem se relacionado com o seu próximo? Como você tem se relacionado com o seu próximo? Queria convidar que vocês colocassem de pé comigo. Talvez você esteja aqui hoje e você tenha sido vítima de preconceito. Talvez você esteja aqui hoje e você tenha sido vítima de preconceito. E isso lhe trouxe frustração, te trouxe marcas. Eu quero te dizer algo. O Senhor vai curar a sua alma. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está entre nós. Talvez você esteja aqui hoje e essa palavra falou ao seu coração. Eu quero te dizer algo. O Senhor nos chama, nos convida a nós deixarmos de lado toda a parcialidade e nos relacionarmos com Ele em espírito e em verdade, olhando para Ele. Sabe por quê, irmãos? Aqui na igreja é o lugar onde os diferentes convivem. Irmãos, olha a beleza disso. Eu sou totalmente diferente do Brito, sou totalmente diferente do Lael, sou totalmente diferente do Jonathan, canto até melhor que o Jonathan, até melhor que ele, modéstia à parte. Estou totalmente diferente do Michel. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. E sou diferente do Rogério, que está me avaliando ali.
Que ele falou que ele está me avaliando. Já estourei o tempo, ele vai dar ponto a menos ali para mim. Sou totalmente diferente, mas na igreja, aqui é o lugar que as nossas diferenças são deixadas de lado. E nós vivemos como família e amamos uns aos outros. E oramos uns pelos outros, apoiamos uns aos outros. Aqui é o lugar de ser família. Amém. Queria pedir que você pegasse na mão do seu irmão que está ao seu lado.